A partir de agora, você vai ouvir o relato de uma visão que Deus concedeu à irmã Miriam Gonçalves, da IPFD de Angatuba, São Paulo. Marcos capítulo 16, versículo 14. Finalmente apareceu aos 11, estando eles assentados à mesa, e lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido nos que eu tinha visto já ressuscitado. Aqui está o relato de uma visão que Deus concedeu à irmã Miriam Gonçalves. Cumprimento ao pastor Roberto Medrade, também a todos os ouvintes, com a paz do Senhor Jesus, amém? Aqui quem vos fala é a irmã Miriam Gonçalves. Eu estou gravando este áudio como uma alerta espiritual para a igreja, amém? Eu vou estar lendo aqui em Êxodo, capítulo 9, verso 12. Porém o Senhor endureceu o coração de Faraó e não os ouviu, como o Senhor tinha dito a Moisés. Amém? Eu gostaria sim de testificar uma visão qual o Senhor me deu pela madrugada, amém? Orando com os irmãos pela madrugada, da meia-noite até o horário das 4 horas, estive ali orando com os irmãos e Deus me deu uma visão no qual eu via um demônio terrível. Eu via um demônio muito grande. Ele era um demônio muito feio. Ele tinha uma forma de uma pedra. E eu observava aquele demônio. E o Senhor falava assim para mim, que aquele demônio era o demônio da incredulidade. É o demônio que toca nos corações das pessoas para não crer nas promessas do Senhor, não crer na palavra do Senhor, não crer nas revelações do Senhor, não crer nas visões que o Senhor tem entregado para os humildes servos do Senhor. E Deus falava mais ainda, igreja, que há muitos corações que estão longe do Senhor, vivem na doutrina do Senhor, obedecem ao Senhor na vestimenta, obedecem ao Senhor no falar, no andar, no expressar, mas muitas das vezes deixam de orar, deixam de jejuar, deixam de ler a Bíblia e muitas das vezes têm falado que não precisa ficar orando muito, que não precisa ficar jejuando muito, que não precisa ficar meditando muito na palavra do Senhor. E o Senhor, Ele tem contemplado isso em nosso meio. Então o Senhor estava me alertando que por sua permissão esse demônio, assim como endureceu o coração dos discípulos, no Novo Testamento, que endureceu o coração, deu incredulidade aos discípulos, também este mesmo demônio, também ele vai estar por permissão do Senhor tocando em vidas. Por quê? Muitas das vezes o Senhor chama para orar, chama para jejuar, chama para buscar pelas madrugadas e muitas das vezes a pessoa tem falado, não precisa orar tanto assim não, Senhor. E Deus tem visto isso. Então, pela permissão do Senhor, Deus vai começar a permitir esse demônio da incredulidade tocar na mornidão desses irmãos que estão em nosso meio. Muitos estão frios, muitos estão mortos, muitos até mesmo procuram água, comida espiritual. Mas o Senhor está te alertando nesta manhã que você tem sentido sede, você tem sentido fome de Deus, porque você não tem lido, não tem meditado na palavra do Senhor, não tem jejuado quando o Senhor tem ordenado para você jejuar. Deus tem usado o humilde servo do Senhor, pastor Eduardo Santo, avisando para estar sempre jejuando em favor dos novos convertidos, jejuando em favor da obra. Muitas vezes você tem murmurado, você tem falado que não precisa tanto jejum assim, que não precisa tanto orar assim, que não é no muito falar que Deus ouve, mas o Senhor está te alertando. Nesta manhã o Senhor está te alertando
que é para você despertar, fazer um concerto com o Senhor. Porque se você não fazer um concerto com o Senhor, esse mesmo demônio que entrou no coração dos discípulos, dando incredulidade, que também endureceu o coração de Faraó para que aquele povo viesse ser liberto do Egito, que o povo de Israel fosse libertado do Egito, aquele mesmo espírito de incredulidade que endureceu o coração de Faraó, Deus vai começar a tocar na tua vida. Deus vai permitir, porque toda a permissão, autoridade vem do Senhor. E o Senhor, Ele está falando, Ele está te convidando a orar mais, a vigiar mais, a jejuar mais, a meditar mais na palavra do Senhor. E você tem murmurado, e o Senhor nesta manhã está te alertando, amém? Eu estou passando o recado do Senhor, sei que muitos não vai dar crédito, como disse na palavra do Senhor aqui em Gênesis, capítulo 9, verso 12. Porém o Senhor endureceu o coração de Faraó e não os ouviu, como o Senhor tinha dito a Moisés. Amém, igreja? É tempo de conserto, é tempo de você se humilhar diante do Senhor. Há muitos que estão com a soberba no coração, há muitos que estão orgulhosos, estão com os olhos alto lá, com os olhos para o alto, como se fosse tudo, mas diante do Senhor você não é nada. O Senhor nesta manhã está te alertando para você se humilhar, porque se você estiver frio, se você estiver morno diante do Senhor, esse demônio, pela permissão de Deus, vai começar a tocar em tudo, porque esse demônio, ele se chamava por nome de incredulidade. Incredulidade, ele coloca no coração das pessoas para não crer em nada. Muitas vezes o Senhor vai estar ali usando o servo do Senhor, decretando na sua vida cura, você vai ali endurecer o coração e esse demônio vai tocar na sua vida por você duvidar, por você desobedecer ao Senhor. Deus vai permitir esse demônio da incredulidade tocar na tua vida, mas o Senhor está trazendo despertamento antes para que você venha se humilhar diante do Senhor, que você venha orar, buscar mais o Senhor, porque é tempo de intimidade com Deus. Somente aqueles que têm intimidade na oração, no jejum, na meditação da palavra do Senhor vai conseguir vencer esse demônio, porque sabemos que estamos no tempo do fim. Sabemos que muitas pessoas já apostataram, muitas pessoas já se corromperam por causa desse demônio da incredulidade. Eles já não crêem mais na doutrina do Senhor, porque esse demônio já colocou no coração deles e na mente deles que não precisa de tudo isso, que doutrina não precisa de tudo isso, não precisa você mudar de roupa, não precisa mudar de vida, não, porque esse demônio da incredulidade tocou neles, por isso que eles estão todos corrompidos, por isso que eles estão todos daquela maneira, com comichões nos ouvidos, não querem ouvir mais a palavra da doutrina, e o Senhor está te alertando, é tempo de você buscar ao Senhor, ter mais intimidade na oração, mais intimidade no jejum e começar a se humilhar diante do Senhor, fazer um concerto, uma nova aliança, porque o concerto, igreja, é uma nova aliança diante do Senhor. Ele quer que você se humilhe, largue essa velha aliança e venha fazer um concerto com o Senhor, para que Deus venha colocar sobre a tua vida a proteção divina, porque o Senhor, ele tem prazer naquele crente, naquele servo, naquele filho que está ali cheio da presença do Espírito Santo de Deus. Ele tem o prazer de estar guardando, que é os atalaias do Senhor, que são aqueles que estão cheios da presença do Senhor, que não estão com a vida de qualquer maneira, que não estão com as vidas muitas das vezes ali com preguiça, porque tem muitas pessoas que têm preguiça de orar, tem muitas pessoas que têm preguiça de jejuar. Muitas das vezes o Senhor te dá saúde para jejuar e você fica lá no pãozinho, fica lá na mortandela, fica lá no cafezinho da manhã e não quer jejuar diante do Senhor. Mas hoje o Senhor está falando contigo para você voltar às primeiras obras,
obras, voltar a orar, buscar a presença do Senhor, voltar a orar pela madrugada. Há quanto tempo você não ora mais pela madrugada e tem criticado aqueles que têm orado? Há quanto tempo você não jejua mais e tem criticado aqueles que têm jejuado? Há quanto tempo você não pega mais na Bíblia para meditar na palavra do Senhor e tem criticado aqueles que têm lido a palavra do Senhor, que têm meditado na palavra do Senhor? Hoje o Senhor está falando contigo que é tempo de despertamento, que é tempo de você se levantar diante da presença do Senhor e fazer um concerto diante do Senhor. É tempo de nós chegar diante da presença do Senhor. Amém, igreja? Essa foi a visão que o Senhor me deu. É um tempo de despertamento. Se você não se consertar, Deus vai permitir esse demônio da incredulidade endurecer o teu coração para as coisas do Senhor. Amém? Assim agradeço essa rica oportunidade. Em nome de Jesus, glórias a Deus. Amém, igreja. Fica na paz do Senhor Jesus.